Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, para lermos a palavra do Senhor juntamente com você. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal, onde o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos lendo, de estarmos meditando, de estarmos orando, de estarmos falando com o Pai. E a palavra de Deus, ela nos diz no Salmo de número 1, que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Agradecemos a Ele que Ele nos deu essa oportunidade. Agradecemos a Ele que Ele nos deu essa condição. E aqui estou para incentivar a cada um a estar lendo a palavra do Senhor, a estar ouvindo. Quem sabe você tem dificuldade de ler. Então Deus está nos dando essa oportunidade. A cada dia que gravamos um vídeo aqui, é a leitura da palavra de Deus, é o próprio Deus falando com cada um de nós. Mas antes de lermos o texto de hoje, eu quero pedir que você se inscreva neste canal, você que não é inscrito, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha, compartilhe com outras pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso à leitura da palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus, né? O nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, e na sua palavra ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A sua palavra diz também que passarás os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Então aprove a Deus que nós temos essa oportunidade, né? Deus nos deu essa oportunidade, nos deu essa condição de vivermos mais esse dia na presença do Senhor. O Salmo de número 118, versículo 24, nos diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Então, alegremos, né, em estarmos na presença do Senhor, que nós venhamos ter essa alegria de termos mais essa oportunidade de contemplarmos as maravilhas do Senhor. Vamos viver esse dia intensamente, como se fosse o último dia de nossas vidas, falando do amor de Deus, falando da grandeza de Deus, falando do poder de Deus, né, que é poder para toda a eternidade, né? O próprio Jesus disse, né? Todo o poder foi dado ao Filho de Deus, todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Quando nós clamamos a Ele, Ele ouve, responde às nossas orações e nos dá vitória. E o que nos faz vencer neste mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, aleluias. E aqui nós vamos estar lendo hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2, é também um texto bastante conhecido, né? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada instante que nós lemos, o Senhor Espírito Santo tem algo novo para falar para nós. Glória a Deus, aleluias. Então, Marcos, capítulo 2, diz assim o contexto: é a cura de um paralítico. Que você possa aí ter o prazer de estar lendo a palavra de Deus. Tira aí alguns minutinhos, algumas horas para estar lendo a palavra de Deus, para estar meditando na palavra do Senhor. Essa palavra viva, essa palavra eficaz, ela penetra, né, na nossa mente, penetra nos nossos ouvidos, vai até ao coração, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos fortalece, ela traz vida nova, ela nos traz vida e vida em abundância. Então, a palavra de Deus, nós temos que estar com ela guardada em nosso coração, ler, guardar e sermos praticantes dela. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, nos diz assim o contexto: a cura de um paralítico, aleluia. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil?
Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer-te: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Ou seja, eles ficaram admirados de ver o que acontecera na vida daquele homem, daquele paralítico. Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Então, nós meditando no texto aqui, nós podemos ver que Jesus já estivera naquela cidade. E outra vez ele esteve ali. E desta vez foi levado até a ele um paralítico. E esse paralítico foi conduzido a ele de uma maneira diferente. Esse paralítico foi conduzido a ele deitado numa cama. Foi levado a ele ali e com certeza, aqueles que levaram ele tinham fé tanto quanto ele. E eu te digo, nesta mensagem, que nós temos que andar com pessoas, viver com pessoas que praticam a mesma fé. Pessoas que têm o mesmo propósito. Pessoas que têm a fé em Jesus Cristo. Porque o que nos faz vencer é a nossa fé em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aquele paralítico, ele foi curado porque ele creu. Aquelas pessoas que conduziram ele creram também no poder de Deus. E ele foi conduzido. E não foi por um acaso que ele foi ali, não foi por um acaso que ele foi levado ali. E não é por um acaso que nós estamos aqui hoje com vida, com saúde, testificando do amor de Deus, testificando da grandeza de Deus, testificando do poder de Deus, testificando das maravilhas. Nós que estamos respirando, que estamos com vida, grandes coisas o Senhor fez em nossas vidas, grandes coisas o Senhor irá fazer, porque Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Ele deu vista ao cego, ele curou o paralítico, ele deu vida àquele que estava sem vida, a viúva de Naim estava chorando. E Deus deu a ela o seu filho de volta. Deus ressuscitou Lázaro no terceiro dia. Então o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. Nós é que temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Nós é que temos que viver as promessas de Deus, viver as maravilhas do Senhor, viver a sua palavra intensamente. E aqui Jesus viu fé naqueles homens, Jesus viu fé naquele comportamento. O que é que Deus tem visto em nossas vidas? O que é que Deus tem visto em nosso comportamento? Qual o nosso comportamento tem agradado a Deus? Qual o nosso comportamento tem desagradado a Deus? O que é que nós temos feito que tem agradado a Deus? O que é que nós temos feito que tem desagradado a Deus? O Senhor Jesus viu fé naqueles homens. Que a nossa fé venha estar no Senhor, que a nossa fé ela venha ser acrescentada a cada dia, a cada momento, através da leitura da palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus, porque a sua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que eu estou falando nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus vivo. O nosso Jesus, irmão, ele morreu, ressuscitou e ao terceiro dia ele ressuscitou e está bem vivo no nosso meio. Neste dia aqui que levaram este paralítico até ele, deitado numa cama, ele estava em carne e osso, ele ainda estava peregrinando pelas aldeias. Ele estava levando a palavra, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava operando milagres e maravilhas, e ele continua operando milagres e maravilhas, porque ele vive para todo sempre. É o que morreu, venceu a morte, venceu o inferno e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Aleluias! E Jesus viu fé neles. Que o Senhor Jesus possa ver fé em nós. Que o Senhor Jesus possa ver fé através das nossas ações, através dos nossos atos. E foi levado ali aquele homem. E hoje nós levamos diante de Deus os nossos problemas, com as nossas orações, com as nossas petições. E o próprio Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Então tudo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, nós receberemos. Hoje, amanhã, depois, nós vamos receber.
Porque para Deus o tempo não tem limitação. A palavra de Deus diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós temos que esperar com paciência no Senhor. A partir do momento que nós clamarmos, nós temos que esperar com paciência no Senhor. Aqueles que levaram aquele homem deitado numa cama, eles tiveram paciência de chegar até Jesus, eles tiveram paciência de caminhar por aquela estrada longa, que quem sabe sol, quem sabe chuva, quem sabe espinhos, pedregulhos, altos e baixos, mas eles tiveram paciência, eles tiveram fé e eles chegaram até Jesus. E nós temos que ter essa fé, essa confiança e essa paciência de recebermos a nossa bênção, de recebermos a nossa vitória. A nossa vitória está em Cristo. E ela vem, e nós somos mais do que vencedores. Não tem amada igreja, que nós lemos aqui na palavra, na santa palavra de Deus, que clamou ao Senhor e não recebeu a sua vitória, que clamou ao Senhor e não foi ouvido. Todos todos receberam a bênção. Glória a Deus, aleluia. E ali juntamente com Jesus estava aquela multidão, estavam seus discípulos, e muitos começaram a murmurar, muitos começaram a razoar em seus corações, em seus pensamentos. Glória a Deus, aleluia. E aqui a palavra diz, razoavam em seus corações dizendo... O Senhor Jesus, eu te digo neste dia, que o Senhor Jesus é aquele que contempla o teu pensamento. Contempla o meu pensamento. O Senhor Jesus é aquele que conhece a nossa história, conhece os nossos sentimentos. Quem sabe algo ainda não saiu da sua boca em som audível, mas o Senhor já sabe. E o Senhor, ele conheceu o pensamento daquele povo que estava ali. Ele conhece o meu pensamento, ele conhece o seu pensamento, ele conhece a nossa história. E a história daquele homem foi mudada. A história daqueles 4 homens também foi mudada, porque eles estavam numa só fé, num só propósito, numa só caminhada. Vamos trazer para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa caminhada, pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm o mesmo desejo de buscar, de clamar, de estar na presença do Senhor, de almejar Jesus, de almejar o Espírito Santo, de almejar a palavra. Aleluias. Então, mesmo antes de som audível sair da sua boca, o Senhor Jesus já sabe. E o Senhor Jesus contemplou ali aquela murmuração que estava ali por detrás daquela atitude. Muitas das vezes, quantas das vezes as pessoas nos questionam a nossa atitude de estar na presença do Senhor, nós somos criticados, muitas das vezes as pessoas murmuram, criticam, os nossos atos, as nossas ações, a nossa caminhada, a nossa fé. Mas que nada disso venha abalar a nossa fé, porque nada do que aconteceu ali abalou a fé daquele paralítico, abalou a fé daqueles 4 homens. Mas tudo que aconteceu ali foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele foi curado, ele teve seus pecados perdoados. E não é diferente para com cada um de nós. Nós recebemos Jesus e nós tivemos os nossos pecados perdoados. Nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nós recebemos a cura, nós recebemos a libertação. E a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse paralítico aqui, ele foi livre daquela tristeza, daquela angústia, daquela opressão. Ele foi livre daquela cadeira de roda, daquela muleta, daquela cama. Ele foi livre. E nós também somos livres em Cristo Jesus. Basta nós confiarmos, basta nós permanecermos. Muitas das vezes, as pessoas deixam de receber a bênção porque desistem da caminhada, desistem porque a pessoa deu ali uma palavra e desanimou da fé. Desistiu diante de uma murmuração, desistiu diante de uma palavra. Irmãos, não vamos desistir, vamos permanecer, porque o que está conosco é maior do que o que está no mundo. O que está conosco venceu a cruz, venceu o inferno. O que está conosco derramou o seu sangue para nos dar vida e vida em abundância. E nós vemos aqui que este homem, ele recebeu tudo aquilo que ele precisava. Ele recebeu a cura, ele recebeu o perdão dos pecados. Glória a Deus. E diante de tudo o que aconteceu, aquelas pessoas ali puderam saber que o Filho de Deus, ele tem poder para perdoar pecados, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar.
Como ele transformou aquela água em vinho naquele casamento, ele transformou aquela situação, ele transformou a história daqueles noivos ali, daquela família, ele transformou toda aquela situação, e ele é o mesmo hoje, ontem, foi o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando. E eu te digo nesta manhã que Jesus está preparando a sua igreja para aquele grande dia. Jesus está preparando a sua igreja para estar com Ele nas mansões celestiais. Que eu e você esteja preparado, que eu e você não venha olhar para trás, não venha retroceder, mas vamos caminhar, vamos prosseguir. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E este paralítico foi levado diante de Jesus, que deu a vida, que mudou a sua história, que o fez voltar para o seio da sua família com seu leito na cama. Aquele que chegou deitado numa cama, agora sai carregando ela, sai glorificando o seu nome. Glória a Deus, aleluia. E o texto aqui diz, ele levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos que estavam ali puderam ver a sua vitória. Todos que estavam ali puderam ver a sua vitória. E eu digo em nome de Jesus Cristo, todos que estão à nossa volta vão ver a nossa vitória, vão ver a nossa vitória. Porque nós somos mais do que vencedores, e Jesus, ele não mente, a sua palavra não mente, o Espírito Santo de Deus não mente, ele não é mentira, ele é a pura verdade. Então todos vão ver a nossa vitória. Derrotado está o inimigo de nossas almas. Aleluias. E aqui ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade foi entregue ao Filho de Deus. Poder e autoridade foi entregue a Jesus de Nazaré. Poder e autoridade foi entregue a Ele. E é na presença dele que nós estamos, e é na presença dele que nós temos que permanecer. Você que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, ele está te dando a oportunidade. E ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então que você possa reconhecer Jesus como Salvador, aceitar Jesus como Salvador, e Ele vai mudar a tua história. Seja qual for a sua história, Ele vai mudar. Ele mudou a história daquela mulher cananeia. Ele mudou a história da família de Lázaro. Marta e Maria estavam chorando. E Jesus mudou a história dele, devolveu, tirou o pranto e trouxe alegria. Tirou a morte e trouxe a vida. E nós temos vida e vida em abundância. Esta vida que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira, mas aqui Jesus tem preparado para nós, é para toda a eternidade. E te digo, você que está com Cristo, nós que estamos com Cristo, temos que permanecer, porque nós vamos ter vida para toda a eternidade, e vida sem dor, vida sem sofrimento. Nós vamos ter vida e vida em abundância, e nós vamos ter a oportunidade de ver ali Jesus Cristo face a face, de ver ali a marca dos cravos, de ver a marca da coroa. Nós vamos ter essa grande oportunidade. Então não retroceda. E você que ainda não aceitou Jesus, o Espírito Santo te convida, receba Jesus como Salvador. Receba Jesus como Salvador. Receba Jesus como Salvador. E eu deixo aqui essa palavra, não minha, mas vinda do Espírito Santo de Deus. E vamos orar ao Pai neste dia, para que nós possamos permanecer, prosseguir, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, neste momento, nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por este novo dia, muito obrigado pela Tua igreja na face da terra, muito obrigado pela Tua palavra, que tem mudado a história da nossa vida. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que está conosco todos os dias, nos convencendo de todo pecado, de toda injustiça e de toda impureza. Muito obrigado, Deus. Fica conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque o Senhor é aquele que tem poder de perdoar os pecados. O Senhor é aquele que tem poder de libertar o cativo. O Senhor é aquele que tem poder de trazer alegria, de trazer o renovo.
Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. E nós te agradecemos porque a cruz está vazia. Te agradecemos pelo sangue que derramou, o sangue da nova aliança. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor venceu a morte, venceu a cruz, venceu a morte, venceu o sepulcro e está bem vivo no nosso meio. Senhor, muito obrigado. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida do nosso caminhar, nos livra de todo mal, de todo perigo. E eu te peço nesta manhã, como Davi pediu, que não retirasse dele o teu Santo Espírito. E eu te peço, ó Deus, nesta manhã, não retire de nós o teu Santo Espírito, mas que venha ser acrescentada uma porção dobrada em nossa vida, de sabedoria, de entendimento, a sabedoria que vem do alto, entendimento através da tua palavra. Meu Deus, e assim nós te agradecemos neste dia. Te apresentamos a nação brasileira, te apresentamos o globo terra. Aonde estiver uma vida, Senhor, nós clamamos pela libertação, pela cura, pela transformação, pelo renovo e proteção e pela transformação. Porque o Senhor é aquele que transforma os nossos corações, transforma os nossos pensamentos e uma vez transformado para sempre. Ah, Senhor Deus, muito obrigado. Fica conosco hoje para todo sempre. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Você que não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e até um próximo vídeo, se Deus assim nos der outra oportunidade.